hoje mais um Papo de AS. Para quem ainda não assistiu nenhum programa, o Papo de AS é um programa de entrevistas que nós vamos estar toda semana postando sextas-feiras no canal do YouTube da Porta Rede Social. O tema de hoje é discutir a relevância do feminismo para o serviço social. Para além de uma discussão militante, compreender como esse debate é importante para o nosso exercício e prática profissional. Vamos lá, pessoas? E para discutir o tema de hoje, nós convidamos Mirla Cisne, que é professora do curso de Serviço Social da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e autora dos livros Gênero, Divisão Sexual e Trabalho e Serviço Social e Feminismo e Consciência de Classe no Brasil. A ideia da gente discutir hoje são dois conteúdos centrais. O primeiro, conceituar feminismo, porque o que a gente vê aí de teórico de Facebook discutindo feminismo como contrário do machismo, fazendo uma crítica, é mimimi, menino, nunca vi tanto mimimi na hora de fazer o discurso de qualquer questão no Facebook que venha problematizar e questionar sobre essas questões do papel da mulher. E também a relevância de entender esse tema não só numa perspectiva individual e militante, mas enquanto um componente central no processo de formação e exercício profissional do assistente social. Muito bem, agradecer aqui a presença da Mirla, e aí, como eu falei, eu gostaria de começar explicando um pouco pra gente isso. O que é que a gente entende por feminismo, qual é o conceito de feminismo, pra gente parar com essas visões, senso comum e equivocado que a gente vê tanto por aí, inclusive muitas assistentes sociais reproduzindo. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer imensamente a Potter pela oportunidade de falar sobre feminismo. Acho da maior relevância, sou suspeita, mas vou tentar ser convincente, da maior relevância a gente fazer uma reflexão sobre o feminismo e a sua relação com o serviço social. Penso que é indispensável a contribuição do feminismo, tanto para a produção de conhecimento crítico, não só do serviço social, mas também para o nosso exercício profissional. Para responder essa pergunta, na verdade, eu costumo tentar responder dizendo que não é feminismo, para depois a gente tentar entender um pouquinho a nossa compreensão de feminismo. Então, de fato, o feminismo não é simplesmente uma inversão do machismo, não se trata das mulheres querer dominar os homens, querer tomar o lugar dos homens, querer matar os homens, odiar os homens. Tampouco se trata de mulheres mal-amadas, infelizes, que odeiam os homens. A gente entende o feminismo como um movimento social de luta por liberdade, de luta por igualdade. Esse é um primeiro aspecto do feminismo como movimento social. Portanto, não é de tomar o lugar dos homens, mas é de conquistar os nossos direitos, de conquistar o nosso espaço na sociedade, nas diversas esferas da sociedade, no trabalho, na política, nos direitos também, dentro da divisão sexual do trabalho, dentro e fora de casa, enfim. Trata-se, tem uma frase bastante recorrente no movimento feminista, de que o feminismo é a ideia radical de que mulher é gente. É da compreensão da mulher como sujeito político, como sujeito histórico, como sujeito da sua própria vida. Algo que os homens já nascem com isso dado, e a gente precisa ainda conquistar essa condição de termos voz, de termos vez, de termos os nossos direitos, de ter o direito a ter prazer, a ter autonomia sobre o nosso corpo, direitos básicos, por exemplo, direito de ir e vir, que a nós é dificultado pela condição de uma sociedade patriarcal. Como eu costumo dizer, uma mulher para andar sozinha na rua à noite, especialmente de madrugada, todas nós tememos, porque o nosso corpo é como se não nos pertencesse, mas pertencesse ao outro, como um objeto. Então, isso é uma das dimensões da compreensão do feminismo como movimento social. E a outra dimensão do feminismo é como um campo de produção de conhecimento, de produção de conhecimento teórico, inclusive. E eu considero o feminismo, inclusive, para o campo do marxismo, que é a nossa direção na profissão, indispensável para a compreensão crítica da realidade numa perspectiva de totalidade. Eu poderia citar vários exemplos dessa contribuição, se assim não tenho permitido, Não, e a gente vai, mas inclusive isso é muito comum, e de chegar, inclusive, alguns de profissionais mesmo. Mas também estava vestida com essa roupa, Há uma reprodução muito comum de culpabilizar a mulher por uma série de situações de violência que ela vem sofrendo, e inclusive de culpar a própria mulher no sentido de mas foi ela quem criou os filhos dessa forma, Então, tentar resgatar um pouco também de como é esse processo, de como trabalhar
trabalhar isso com as mulheres, né? Por exemplo, nós que somos assistentes sociais, que estamos lá nos espaços, é muito comum também mulheres que são em situação de violência, mas ele só bateu em mim porque bebeu ontem, e de justificar o próprio erro, né? Então, como é que a gente poderia tentar fazer essa discussão, né, de socializar essa discussão do que é feminismo e da mulher tomar posse de si lá nas comunidades, lá com as assistentes sociais que a gente, com os sujeitos que a gente trabalha nos É algo muito caro no serviço social crítico, a gente não individualizar os problemas, né? Não culpabilizar individualmente os sujeitos. Então, seria muito simplista dizer que a culpa é da mulher porque ela educa os homens. Assim, portanto, é culpa dela, é responsabilidade dela a existência do próprio patriarcado. A gente precisa entender isso dentro de uma perspectiva mais ampla, no sentido de compreensão de como as relações sociais se estruturam e se co-reproduzem, né? Então, a gente entende que as relações sociais de sexo estão imbricadas com as relações sociais de classe e de raça. Esses são sistemas, na verdade, que se intercruzam, o racismo, o patriarcado e o sistema capitalista, e que contam com instituições no sentido da reprodução dos seus interesses, no sentido da reprodução ideológica, como a família, como a igreja e as escolas, fundamentalmente, que são instituições muito fortes no sentido da reprodução de ideologias dominantes, das quais as mulheres incorporam, em grande medida, sim, de fato reproduzem, mas não inicia nelas. A gente culpabilizar os indivíduos seria muito fácil. Então, aí é uma situação muito mais complexa para a gente entender, dentro do sentido de como se forma a consciência dos sujeitos. Algumas mulheres, se faltou muitas mulheres, reproduzem o patriarcado, mas ao reproduzir o patriarcado, nenhuma delas se beneficia. Diferente dos homens. Quando os homens reproduzem o patriarcado, eles estão reproduzindo condições de privilégio a si próprio. Então, ainda que as mulheres reproduzam o patriarcado, elas não podem ser responsabilizadas. Entender como que esse sistema leva a uma incorporação dessas ideologias dominantes que faz com que a gente mesmo reproduza um sistema de opressão a nós mesmos, né? Então, é nosso dever como mulher, também como assistente social, tentar buscar compreender essa complexidade e não minimizá-la ou não simplesmente ter uma visão simplista de dizer é a culpa da mulher. Mas de como é que a gente contribui para que essa mulher consiga ter uma consciência feminista ou uma consciência que não reproduza o patriarcado. Quais foram as condições de vida, as oportunidades de vida que essas mulheres tiveram para ter uma consciência patriarcal, de reprodução do patriarcado, e como que a gente contribui para isso ser diferenciado, né? Então, uma das primeiras dimensões que pensa que um assistente social pode fazer uma enorme diferença é a gente desnaturalizar o que se considera ser feminino, o que se considera ser mulher. Isso é fundamental, a gente entender que a construção do ser mulher é uma construção social, não é algo determinado biologicamente. Então, um pouco essa ideia de uma mulher submissa, passiva, dona de casa, rainha do lar, limitada a essa perspectiva, como se fosse uma obrigação, como se fosse um sinônimo de ser mulher, ser mãe, dentro de um modelo de maternidade patriarcal que abnega a mulher, que tem que ser sujeitada sempre aos desejos dos outros, às necessidades dos outros, ainda que em detrimento de si. Inclusive, uma coisa que me incomoda muito, e aí eu não sei se vocês vivenciam isso, é que geralmente quando a gente está nos espaços institucionais, a gente monta um grupo de pais. Mas aí só as mulheres que vão e a gente acha isso natural. Aí de repente a gente faz grupos de mães, grupos produtivos de mães, grupos socioeducativos de mães, e não responsabiliza o pai por também estar nesse processo de composição familiar. Né? Então, até que ponto a gente não está reforçando um machismo de que cabe à mulher cuidar dos filhos, quando de repente só vem as mães e a gente está lá no CRAS, a gente está lá no CRES, a gente não questiona. Né? Exato. Então, assim, daí a importância da gente começar a compreender a perspectiva do feminismo, que não é só para as nossas usuárias. O feminismo começa dentro da gente e no contato com outras mulheres. Então, como a nossa categoria é predominantemente feminina, é claro que o patriarcado, o peso do patriarcado como um sistema de opressão e como um grande poder ideológico também é incorporado por nós assistentes sociais. Né? E isso é fundamental a gente começar a compreender de forma crítica, primeiro na nossa própria vida, e a gente conseguir, inclusive, reconhecer na usuária, nas nossas usuárias, situações comuns pela nossa condição de ser mulher. Pela desvalorização, por exemplo, social
que nossa profissão sofre por ser considerada feminina, os baixos salários, as hierarquias com outras profissões, especialmente no campo sociojurídico, da saúde, como que se transfere poder a determinadas profissões consideradas masculinas em detrimento das consideradas femininas. Então, a questão do feminismo, do patriarcado, não diz respeito apenas às nossas usuárias, às mulheres, outras que sofrem violência, mas a nós que sofremos violência como trabalhadoras, quando somos desprestigiadas, a nós que também sofremos violência doméstica, a nós que também somos ameaçados na rua com medo de estupro, com medo de abuso. Então, o feminismo diz respeito a nós, não é algo da outra, mas a nós mulheres. Essa é uma dimensão que a gente precisa fortalecer no âmbito da nossa profissão. E a luta do feminismo pela valorização da mulher significa também uma luta pela valorização das profissões consideradas femininas. Na verdade, da desnaturalização dessas profissões que são consideradas femininas, mas a gente sabe que a profissão não tem sexo. Se constrói socialmente, mas não existe uma relação natural entre ser assistente social e ser mulher. Isso é determinado historicamente pela divisão sexual do trabalho. A gente precisa superar essa divisão sexual do trabalho, até como uma forma da gente também estar buscando uma sociedade igualitária, sem discriminações, sem hierarquizações no mundo do trabalho, para além dele também. Então, essa dimensão da violência que você traz, Cíntia, ela é importante e ela precisa ser entendida de forma ampla, porque não é só restrita à violência doméstica, a violência contra a mulher, ela é estrutural nessa sociedade, como eu falei, vai do mundo do trabalho, vai também no sentido da própria mercantilização do corpo da mulher nas propagandas, nas letras de música, que muitas vezes as mulheres são tratadas de forma pejorativa. Então, tudo isso diz respeito a um processo de desvalorização do ser feminino, que diz respeito a nós, como agentes sociais, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, somos mulheres, majoritariamente, e a gente precisa ter esse reconhecimento. Eu posso fazer, então, uma consideração de que essa visão que se tem de ser uma profissão da ajuda, do voluntariado, das boas moças, se repercute por causa desse traço feminino? Dá para fazer? Com absoluta certeza. Se a gente vai para uma análise da história da profissão, a gente precisa entender que esse traço feminino não é algo natural. Não foi que a profissão se tornou feminina e por isso vieram esses traços. Na verdade, foi por demandar uma profissão com esses traços que se levou ao público feminino. Então, se traçou um perfil profissional que se considera mais apto para o que se considera ser mulher, que é vinculado ao cuidado, e aí o estímulo a essa profissionalização às mulheres. E esse, como eu falei, não é algo espontâneo, é determinado pela divisão sexual do trabalho, na qual o campo da reprodução social, da força de trabalho, é mais voltado para as mulheres, enquanto o campo da produção, da valorização, da política, é voltado, do público, né, é voltado mais para os homens, isso historicamente. E o que é considerado masculino valorizado e feminino desvalorizado. Mas esse traço especificamente para o serviço social feminino, ele veio a atender o objetivo de interesses do capital, de buscar atenuar os conflitos de classe, se aproveitando de qualidades ditas ou consideradas femininas, como a capacidade de acolhimento, de envolvimento manipulatório, a docilidade. Né? Então, são características consideradas femininas, mas a gente sabe que são historicamente determinadas. Então, se fosse assim, não existiria nenhum homem sensível e todas as mulheres seriam sensíveis, nenhuma delas seriam grosseiras. E não é isso, não é algo determinado biologicamente, embora a nossa cultura, a nossa educação sexista tendencie a isso. Essa formatação do que é considerado feminino e masculino, mas isso não é algo biológico. E aí tem uma discussão bem contemporânea sobre esse retorno ao conservadorismo, né? Não só na sociedade como um todo, mas que repercute no serviço social. E talvez isso torne ainda mais relevante esse debate do feminismo, porque há uma preocupação aí constante como esse retorno ao conservadorismo vem repercutindo no serviço social e reproduzindo profissionais cada vez mais conservadores. Né? Adoro falar sobre isso. Acho super pertinente, muito atual e remete a esse traço histórico da profissão. Na verdade, tem realmente hoje um recrudescimento do conservadorismo e, assim como na gênese da profissão,
esse vínculo conservador, ele não é à toa. De maneira bem rápida e simples para a gente tentar entender a relação do conservadorismo com o próprio patriarcado e com esses valores conservadores patriarcais que pesam de forma particular sobre nós mulheres, não só nós mulheres, mas também a população LGBT, em torno do discurso que a gente chama familista, de uma família tradicional, como se houvesse só um modelo de família, que é o modelo heterossexual patriarcal, não é nem só heterossexual, é heterossexual patriarcal, na qual estabelece para a mulher um papel de submissão, de doação à família, aos filhos, ao marido, de rainha do lar, em detrimento da sua condição de gente. Por isso, novamente, feminismo é a ideia radical de gente, como profissional, como autônoma sobre o seu corpo, com desejos próprios, com direito a sentir prazer, por exemplo. Isso não é à toa. Quanto mais se vivencia um estado de crise econômica como a que nós estamos vivendo, mais se precarizam as políticas sociais, os direitos sociais, como a gente vem assistindo a esse desmonte, assistindo não, porque a gente vem resistindo a esse desmonte, mas ele é real. E na ausência de políticas públicas, na diminuição de direitos sociais, quem paga o maior preço sobre isso? Quem tem que dar conta da ausência do Estado em relação à reprodução da força de trabalho? As mulheres, fundamentalmente. Então, reforçar o modelo patriarcal conservador de papel da mulher como cuidadora do lar, da família, é minimizar a ausência do Estado nas respostas das expressões da questão social. Então, quanto menos saúde pública, hospital, quanto menos educação, quanto menos creche, quanto menos escola integral, mais a mulher precisa dar conta dessa ausência. Então, o que aparentemente parece ser algo deslocado, isolado, como se fosse só um conservadorismo, uma questão cultural, religiosa, não é. Esse recrudescimento do conservadorismo atende a interesses materiais concretos diante do desmonte de Estado. Então, a luta feminista, nesse momento também, sempre foi, mas nesse momento se torna cada vez mais relevante e crucial no sentido da defesa dos direitos das políticas públicas, da saúde, da educação, que historicamente são pesos sobre os ombros das mulheres em especial. Então, quando a gente afirma a perspectiva do feminismo, é a afirmação da mulher como sujeito de direito. E a busca também da gente corresponsabilizar o Estado e os homens, não são os homens, quando a gente fala da divisão das tarefas domésticas, não são com os homens que a gente quer dividir de forma igualitária. Lógico, a gente também precisa dividir isso com os nossos companheiros, com as nossas companheiras, porque é preciso também lembrar que o patriarcado também se reproduz nas relações entre mulheres conjugais. Então, a quebra do modelo heterossexual patriarcal não é só nos casais heterossexuais, mas também nos casais homoafetivos. Essa quebra desse modelo é fundamental e está também associada a uma luta pela responsabilidade do Estado em relação às políticas públicas de se corresponsabilizar com a reprodução da força de trabalho. E daí que esse debate ele é transversal, não só enquanto sujeitos, mas também enquanto competência profissional. Bom, uma das importâncias do feminismo para a gente pensar a atuação do serviço social é, por exemplo, na assistência social, as usuárias do Bolsa Família muitas vezes sofrem uma vigilância, uma culpabilização em termos das condicionalidades para o acesso ao Bolsa Família. E nós, assistentes sociais, não podemos reproduzir o que repõe a nossa gênese, esse conservadorismo, desse caráter policialesco e vigilante, como se fossem as mulheres responsáveis pela condição das crianças. Quando a educação ela é precarizada, quando a saúde ela é precarizada, e parece que a responsabilidade da educação e da saúde são só exclusivamente das mulheres. Inclusive, uma vez eu perguntei aos meus alunos, quando vocês vão fazer essas visitas de descumprimento de condicionalidade, vocês vão na escola para ver as condições de acesso, de alimentação? Porque não adianta só ir lá culpar a mãezinha, eu até brinco, porque tem a história, a mãezinha. Se eu vou analisar a centralidade da educação e da saúde para a formação da criança, eu tenho que analisar como essa política está sendo atendida. E pelo menos os meus alunos colocaram que não, é só ir lá fazer a visita domiciliar. Com que o dinheiro está sendo gasto. Se a mulher comprou um batom, ela também já é criminalizada, culpabilizada. Então, mais uma vez, isso revela de como a mulher não é percebida como sujeito, mas ela é um instrumento apenas de satisfação das necessidades no cuidado dos outros. A gente precisa entender e conseguir perceber as mulheres como sujeito de direito que tem necessidades próprias. Até para a gente reconhecer isso em nós mesmos, como mulheres.
Então esse reconhecimento na outra, da gente como sujeito, é algo que é um desafio fundamental para o serviço social. Então, pessoas, a gente queria agradecer mais uma vez, né? Amigo, Tristão aqui com a gente. Mas a ideia do tema de hoje, né, não é nem esgotar, porque não tem, mas levantar esse processo para que vocês entendam que o debate do feminismo não é um debate da academia, um debate intelectual, um debate militante, mas ele incorpora também uma necessidade de refletir isso dentro dos nossos espaços de trabalho. Nós, enquanto mulheres, né, por ser uma profissão feminina, e nós que atendemos mulheres nos espaços institucionais. Então, só agradecer mais uma vez vocês estarem aí. Quem não viu os outros vídeos, né? Toda semana a gente vai estar postando vídeos de diversos temas. E acompanha aqui com a gente no nosso canal do YouTube, né? Vamos ter vários papos de AS aqui. Pode dar sugestão de tema também. Eu já dei uma sobre racismo. Pronto, já fechamos. Tchau, pessoal.